Muita gente não consegue entender por que o Partido dos Trabalhadores tem tanta dificuldade de se conectar com as redes. E talvez a falta de equilíbrio ou o completo desequilíbrio do vice-presidente nacional da sigla, o Washington Quaquá, reflita um pouco dessa pouca noção ou nenhuma noção digital que o Partido dos Trabalhadores acaba tendo. A gente, inclusive, com frequência reclama disso em relação ao PT, que o PT precisaria saber utilizar mais as redes sociais e não utiliza. E aí o deslocado que atende pelo nome do Washington Quaquá, que lamentavelmente tem um mandato, inclusive de deputado federal, por um partido de esquerda, mesmo tendo atitudes radicais e extremistas muito próximas ali aos partidos da oposição do governo Lula, decidiu me atacar nas redes sociais, inclusive espalhando mentiras sobre mim e utilizando de forma errônea a aplicação do M, sem entender, acredito eu, que só se usa o M antes de P e B. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque a gente vai precisar desmascarar aqui essa figura que muita gente aponta como infiltrado no Partido dos Trabalhadores. Eu basicamente só considero ele realmente um desequilibrado. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui na tela. E você pode colaborar quando quiser, se quiser e se puder. O material relacionado à foto que o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores tirou com o Eduardo Pazuello confraternizando, não é questão de dialogar ou não dialogar com os diferentes, ele estava confraternizando com o Eduardo Pazuello e já na descrição da fotografia que ele colocou, ele já mandou ataques totalmente desnecessários à esquerda. O Washington Quaquá tem tido alguns problemas por conta dessa fotografia. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, já veio a público dizer que essa fotografia é um afronte, né, às vítimas da Covid-19 e também um afronte ao próprio Partido dos Trabalhadores, porque existe um limite na vida e na política. E limite esse, inclusive, que o Washington Quaquá ignora, porque ele poderia simplesmente vir a público e dizer que ele errou, mas isso não faz parte do vocabulário do Washington Quaquá. Aconteceu isso quando ele atacou, por exemplo, o Freixo, aconteceu isso quando ele disse que a Dilma não tinha mais relevância política e que se cobrou muito a posição dele e ele ficou insinuando que a esquerda identitária estava acusando ele de ser misógino e isso era mimimi, balela. O vocabulário do Washington Quaquá é idêntico ao vocabulário de alguns extremistas da direita bolsonarista. Só para vocês terem noção do que é que eu tô falando e de quem é que eu tô me referindo. E aí ele publicou nas redes sociais uma resposta ao Rodrigo Neves, que foi aliado do presidente Lula no segundo turno do ano passado e que foi prefeito de Niterói. E ali nessa resposta que o Washington Quaquá traz, ele insinua que o prefeito de Niterói, o ex-prefeito na verdade, né, o Rodrigo Neves, teria confirmado para ele que não poderia mexer no preço das passagens porque existia um esquema, supostamente, onde os caras não deixariam alterar o preço da passagem. Detalhe, o Washington Quaquá sabia de tudo isso, guardou tudo isso sem reclamar de nada, somente agora, ao ser questionado pelo Rodrigo Neves, ele decidiu jogar isso no ventilador. E aí eu fui lá na postagem que ele fez esse vídeo e fiz o seguinte comentário que o Lucas vai colocar na tela pra vocês aí, tá? Eu fui lá nessa postagem do Washington Quaquá e comentei o seguinte, ó: não consigo entender como esse cara é vice-presidente do maior partido de esquerda da América Latina. Ainda disse que sabia que o Rodrigo Neves, e aí eu sou disléxico, ficou faltando colocar, tinha um esquema, né, com os caras, entre aspas. Ele ficou sabendo, calado e só soltou agora, sem falar na linguagem que esse senhor utiliza. Por quê? Porque lá no vídeo que ele responde o Rodrigo Neves, ele fala: Rodrigo Neves nunca fez porra nenhuma por Niterói. A gente tá falando de um vice-presidente de um partido, que é o partido do presidente da República, e vale lembrar, inclusive, que na entrevista que o presidente Lula deu para Daniela Lima, ele deixou claro o seguinte, que o Washington Quaquá já é crescidinho o suficiente, já tem idade suficiente para saber com quem tira foto. De forma clara, o Lula avisou para ele: você sabe quem é o Pazuello, você tirou foto com ele porque você quis. Não tem nada a ver com reunião do Brasil, reunificação do Brasil, reconstrução do Brasil. E aí esse senhor, né, que aparentemente tem 12 anos de idade mental, né, mesmo sendo presidente do maior, vice-presidente, né, do maior partido de esquerda da América Latina, publicou o seguinte aqui, ó:
Tu chamou Lula de tudo que é nome na campanha e ficou xingando o presidente junto com o Ciro. Você é uma vergonha para a memória do seu avô. E aqui a gente vê várias coisas erradas. Primeiro, o Washington Quaquá só comprova aquilo que a gente fala há muito tempo. O PT não se conecta com as redes sociais, ele não sabe quem sou eu, ele não sabe o trabalho que eu fiz durante todo o período, desde o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 pra cá, tá? Onde eu fui ameaçado de morte, Quaquá, sem ter cargo político, sem ser filiado pelo Partido dos Trabalhadores, fui processado inclusive por bolsonaristas, tive de arcar alguns processos do meu bolso, coisa que gente escrota e canalha como você não sabe, porque você tem a estrutura do partido do seu lado, você tem o salário do partido do seu lado e agora o mandato, inclusive com prerrogativa especial de foro em função do cargo que você exerce como deputado federal. E ele citou meu avô, que ele não sabe quem é o meu avô, o Carlito avô, era uma figura de direito, meu avô já foi vereador, inclusive, numa cidade aqui no interior de Sergipe, chamada Itabaianinha, e meu avô era filiado ao PSDB. Meu avô nunca foi uma figura de direita. As figuras de esquerda na família do meu avô sempre foram o meu pai e eu, né, e a nossa família em relação à unidade familiar formada pelo meu pai. Todo mundo da família do meu pai sempre foi ligado à direita. Nunca teve ninguém ligado à esquerda, com exceção do meu pai. Isso me refere, evidentemente, à parte familiar patriarcal. Ao meu avô paterno, mais especificamente. E aí ele diz aqui que eu me juntei com o Ciro Gomes para poder atacar o presidente Lula. Eu queria que o Lucas colocasse aí, por gentileza. Mostra aí, Lucas. Essa foto aí, eu vou mostrar. O Lucas vai mostrar na ordem para vocês saberem aí. Mas olha a foto aí, ó. Essa é a primeira foto que o Lucas tá mostrando aí, que o Lula tá no palco, né? O Lula tá no palco, aí tem lá alguns cartazes, né? Vote com amor e tudo mais. Essas fotografias aí foram tiradas no evento chamado Brasil do Futuro, onde foram convidados 2.000 comunicadores, influenciadores, artistas e personalidades públicas para poder comparecer a esse evento. Eu estava lá, Washington Quaquá, porque o presidente da República respeita o meu trabalho, acompanha o meu trabalho, diferente de gentinha como você que utiliza as redes sociais basicamente para atacar até mesmo aliados. Ele é uma figura séria, tá? Se você botar pro lado aí, o Lucas vai mostrar também, essa outra figura aí é o senador Fabiano Contarato, que me procurou em 2020 para me entrevistar, porque acompanha o meu trabalho e acha o meu trabalho respeitado. Esta outra figura que o Lucas está mostrando aí para vocês também é o senador Randolfo Rodrigues, que apesar de não ser do Partido dos Trabalhadores, fez parte da equipe do presidente Lula em 2022 e também me procurou várias vezes para dar entrevista para mim, porque acompanha meu trabalho e respeita o meu trabalho. Essa outra figura aí do lado é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, meu amigo pessoal e que acompanha e respeita o meu trabalho. Sem falar no presidente do PDT, Carlos Lupe, que é ministro dos Direitos, que é ministro da Previdência Social e me convidou para ingressar no partido do PDT, porque é um partido que respeita divergências políticas, como o PT fazia antes da chegada do Washington Quaquá. Quer mais fotografia? Tem essa fotografia aí, mostra aí, Lucas. Que eu tô almoçando o Washington Quaquá com o presidente Lula no início de 2022. Sabe por quê? Eu, junto com outras 11 pessoas do Brasil inteiro, 12 comunicadores de esquerda, fomos convidados para poder ajudar na parte da comunicação do Partido dos Trabalhadores. Essa foto aí, seu Washington Quaquá, foi tirada semana passada, em um evento em Brasília, que eu fui convidado pelo próprio presidente Lula para participar junto com a mídia independente. Você sabia, seu incompetente, que foi sugestão minha e do canal Rony Teles a criação do TikTok do presidente Lula? Você sabia que foi sugestão minha e do Rony Teles a criação de um podcast no formato que foi feito com o Paulo Vieira, seu incompetente? Você não sabia porque você não sabe quem eu sou, você não sabe quem é o Rony Teles, você não sabe quem é a militância digital, você não sabe nem quem sou eu, tampouco meu pai, que tem uma militância dentro do Partido dos Trabalhadores, muito mais ativa talvez que você, que tem um cargo de dirigente e que atua como uma figura escrota. No dia que eu nasci no hospital, meu pai estava organizando uma greve para melhorar os salários e o médico não quis fazer o parto da minha mãe, a não ser que meu pai acabasse com a greve. Meu pai abriu a boca e disse que não acabaria com a greve porque a greve não era para ele, a greve era da categoria. E arranjou um médico amigo para fazer um parto e teve de escutar de gente lá do hospital, da elite do hospital, que eu ia nascer com a bandeirinha do PT na mão balançando de tão petista que meu pai era. Então quem ofende a memória de alguém, seu escroto, é você.
tá? A memória do meu avô, que é falecido, que apesar de ter sido uma figura de direita, foi uma figura democrata, respeitava opinião diferente, divergente de você, que não tem o equilíbrio nem para ser uma figura pública que representa o poder legislativo, tampouco ter o cargo de vice-presidente de um partido de relevância que o PT tem. O PT é muito maior que você, Quaquá. Você é um nada comparado ao Partido dos Trabalhadores. Essa outra foto que o Lucas está mostrando aí, uma foto que o presidente Lula, ao entrar na sala do evento, que tinham 12 pessoas, veio falar primeiro comigo, abraçou a mim e abraçou a todo mundo que tava lá. Essa outra foto do lado aí sou eu junto com o presidente Lula, e ele ainda gravou um vídeo, o Austin Quaquá, falando a frase do nosso canal, que era cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. E aí, não satisfeito, né, porque eu respondi que ele não sabia quem era meu avô, não acompanhava o meu trabalho, não sabia o que eu fazia, ele foi e respondeu, né, no auge dos seus 12 anos de idade aqui, ele foi e respondeu de novo, da seguinte forma aqui agora, confundir, né, utilizando ali o M antes do F. E aqui, o Austin Quaquá, só para você entender um pouco, tá? Existe uma regra gramatical que a gente aprende normalmente lá na 3ª ou 4ª série. Pelo menos era assim na época que você estudava e que eu estudava também, antes de se ter uma mudança ali entre 8ª série e 9º ano, né? Que hoje se chama a 8ª série de 9º ano. A gente aprende uma regra básica que só se usa M antes de P e B. Então, confundir não é com M, é com N. Eu nem vou tentar corrigir o seu português, porque existe muita gente humilde que não escreve bem, mas que não é escrota como você. O próprio Patativa do Assaré, que é o cara que é dono da frase que eu cito aqui nesse canal quando encerro o vídeo, ele falava, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. E aí ele segue aqui, né? Confundir você com outro idiota, é que são tantos. Eu respondi ele de novo, né? Começando pelo idiota que é vice-presidente do PT. Você tem postura marginal, né? Fora das regras, fora das normas, fora das determinações que um presidente ou vice-presidente de um partido precisa ter. Espero que seus pais tomem seu celular e só devolvam quando você completar mais de 12 anos. Muita gente talvez não assista esse vídeo, não dê relevância a esse vídeo, mas esse marginal que é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores só prova todas as cobranças que a gente tem feito em relação ao Partido dos Trabalhadores. Eu não vou botar, obviamente, a Gleisi, o Lula, o Contarato, o próprio Pimenta e outras figuras do Partido dos Trabalhadores no mesmo barco desse marginal. Até porque a gente sabe que essas figuras são figuras democratas. Diferente do homem que acha que uma presidente perseguida, honesta e responsável não tem relevância política, mas o presidente do país, que é do partido dele, acha um pouco diferente, tanto que recomendou ela para presidir o BRICS. Sabe quem é que não tem relevância política, Quaquá? Você. É você que não tem relevância política. Que convenceu o Lula a se aliar ao Vaguinho, que foi o motivo, inclusive, da minha primeira crítica a você em 2020, e não conseguiu mudar efetivamente a situação dos votos do Lula em Belford Roxo. Muita gente até falou, Carlito, mas ele teve uma atuação muito importante na Baixada, beleza. Mas o que é que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu eleger o Lula no Rio de Janeiro? Ele não conseguiu eleger o Lula no Rio de Janeiro. E o endosso para a indicação da Daniela de Vaguinho como ministra do Turismo, escrevam o que eu tô falando, é do Quaquá. Ela foi indicada pelo partido que o Quaquá deveria estar fazendo parte nesse momento, que é a União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro, inclusive. Ele não deveria estar neste momento no Partido dos Trabalhadores, ainda mais sendo vice-presidente do partido. E era uma coisa fácil de resolver, gente. Esse canalha só precisava vir a público e falar: eu errei, a intenção com a foto era deixar claro que a gente tem de dialogar com todo mundo, mas eu entendo que não dá para estender diálogos a figuras como o Bolsonaro, como o próprio Eduardo Pazuello. Isso não tem a ver com ter de dialogar dentro do Congresso Nacional, porque você precisa dialogar com todo mundo, mas você não estava dialogando, você estava confraternizando com o cara que é responsável por matar, no mínimo, 500 mil pessoas por causa de omissões em relação a condutas que deveriam ter sido tomadas para evitar as mortes e ações para propagar o vírus dentro da nossa sociedade. E se você não entende isso, no mínimo, você é um deles. Quanto à militância do Partido dos Trabalhadores, vocês sabem que eu respeito muito vocês. Quanto aos políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores, ao próprio presidente Lula, que eu sei que não tem nada a ver com essa figura escrota chamada Austin Quaquá, sigamos juntos na luta, meus amigos. Eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas eu trago dentro de mim todos os conceitos de esquerda que eu aprendi estudando política como cientista político e também ouvindo meu pai na militância, que não era essa militância marginal que faz esse vice-presidente clandestino do Partido dos Trabalhadores.
Compartilha esse vídeo nas redes sociais, marca a Gleisi Hoffmann, marca o presidente Lula e marca o Partido dos Trabalhadores para que tome uma atitude em relação a esse canalha, que não será expulso, tá? Ele não será expulso, ele não será punido, apesar de estar tendo movimentações ali internas no Partido dos Trabalhadores, mas eu espero que ele volte para a lata do lixo política, que ele nunca deveria sair, porque é uma figura que não respeita a crítica, que não respeita a opinião divergente. E quando eu digo opinião divergente, não é dialogar com fascista, tá? Porque com fascista não tem diálogo. O paradoxo da tolerância do Karl Popper é bem direto. Não se pode ser tolerante com quem é intolerante. Simples assim. E se você chega em uma mesa, como muito se fala aí, e tem 5 fascistas, 5 nazistas, e você senta e não fala nada, você virou um 6º fascista. Ou se você está sentado numa mesa e chegam 4 fascistas e sentam com você, a partir daquele momento tem 5 fascistas. Que foi isso que você fez, Quaquá. Quando foi com aquela frasezinha lacradora, como você costuma utilizar a referência da extrema-direita, pra internet publicar ali. E depois foi fazer outras publicações. Você é um nanico. Você não deveria ter um partido de esquerda, porque você é escroto, não tem envergadura moral para defender pautas populares, porque você não reconhece o que um genocida, junto com o seu comparsa, fez com 500 mil de pessoas. 700 mil pessoas aproximadamente morreram de Covid. No mínimo, 500 mil, 500 mil poderiam ter sido salvos com um cara que você falou, vem cá, vamos abraçar, o que é passado, a gente tá aqui para confraternizar. Dialogar é diferente de confraternizar. Eu dialogo com várias figuras da extrema-direita que tem dentro da minha família, dentro do meu ciclo pessoal, do meu ciclo de amizades. Eu dialogo. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu concordo disso, eu discordo daquilo, mas eu não confraternizo com nenhum deles, porque não tem confraternização com a extrema-direita, porque ela quer te destruir e me destruir. E se você não vê isso, você é igual a eles. Tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Como eu disse, marca o Lula, marca a Gleisi, marca o PT, marca o senador Fabiano Contarato, marca o Randolfo Rodrigues, até figuras que não são do Partido dos Trabalhadores, para saber essa postura marginal que esse senhor, que se diz legislador, tem tido. No mais, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.